Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Hoje nós vamos para o episódio número 10, vamos falar de Moisés, deu até uma rima legal, né? Então nós vamos para o episódio número 10, lembrando que depois desse 10º episódio, na semana que vem, nós teremos uma live fazendo uma síntese, um resumo desses 10 episódios. Estamos aqui desenvolvendo a história da redenção, desde Gênesis até Apocalipse, e vendo como Deus atuou o tempo todo na história para cumprir a promessa que ele fez a Adão lá em Gênesis 3,15. Vamos nessa para mais um episódio? Pois bem, no episódio anterior, nós concluímos ali, terminamos ali falando de José quando Jacó desce para o Egito em número de 70 e ali eles passam a morar. O faraó diz a José que podem dar a eles a terra de Gósen para que eles possam ali criar seus filhos, para que eles possam ali plantar. Então eles começam a se desenvolver ali, eles começam a crescer, né? Eles começam a crescer. Se você quer mais detalhes acerca da história de José, você começa a ler Gênesis ali a partir do capítulo 37. O nosso objetivo aqui é trazer de forma sintetizada toda a história da redenção, como Deus ao longo da história sempre teve no controle de tudo para cumprir a promessa que fez a Adão lá em Gênesis 3,15, tá certo? Então o povo ele começa a plantar, a criar os filhos, a viver na terra de Gósen e a se multiplicar, até que o Egito é invadido, né, por uma tribo vândalos ou bárbaros, né, chamado de íquenos. Então eles nem sequer lembram quem foi José, quem era aquele povo. Eles só viram que aquele povo estava crescendo de forma muito rápida e ficaram com medo. Olha, eles vão crescer de tal maneira que daqui a pouco vão destronar, né, vão nos destronar aqui. Então eles fizeram daquele povo escravo. Então os hebreus se tornaram escravos. E é interessante você olhar lá para o pacto que Deus fez com Abraão, em Gênesis 15:13, porque Deus já havia dito a Abraão que a tua descendência será escrava em terra estrangeira. Então, Deus já havia falado isso e aqui nós vemos agora em Êxodo isso acontecer, o povo se torna escravo. E aí é interessante você lembrar também de Gênesis 3,15, que fala da guerra das sementes, né? Da guerra das sementes. A promessa que Deus faz é de que da mulher será aquele que pisará na cabeça da serpente. Né? E aí fala de uma guerra entre essas sementes. Nós vemos que Caim matou Abel, né? A descendência de Deus, a descendência da serpente. Então nós vemos ali que Caim matou Abel. E aqui nós vamos perceber que Satanás, ao longo da história, ele sempre tentou fazer com que essa promessa não fosse cumprida. Né? Isso fica claro quando Caim mata Abel, isso começa a ser desenvolvido aqui também, quando o faraó manda matar todos aqueles que eram nascidos, que eram homens recém-nascidos. Então eu vou ler um texto aqui de Êxodo 1, do capítulo 15 até o 16, para a gente poder entender como é que começa essa história de Moisés. Veja, essa história da guerra das sementes. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que deixe viver, né? Que viva. Por que isso? Por conta da guerra das sementes. Se Deus havia feito a promessa, Satanás sabia que Deus ia fazer com que essa promessa se cumprisse, então ele ia fazer de tudo para que essa promessa não fosse cumprida. Então, Faraó deu ordem de que todos os homens fossem mortos. E Moisés, ele foi, e elas até, inclusive, mentiram para Faraó, né? Disseram que elas não cumpriram essa ordem de Faraó, né? Só abrindo um parêntese aqui, elas não cumpriram essa ordem de Faraó, e disseram a Faraó que as hebreias eram cheias de muita saúde. Quando chegaram lá, elas já tinham tido os seus filhos, né? Então Moisés foi escondido, dentre esses filhos estava ali Moisés, e Moisés foi escondido por 3 meses, até que não tinha mais como escondê-lo. E como não tinha como escondê-lo, o que foi que a sua mãe fez? Pegou, colocou num cesto e colocou no rio, para que ele descesse. A filha de Faraó estava então tomando banho no rio e viu, e percebeu que era um filho de uma hebreia, e que estava em idade ainda de amamentação. E ela teve compaixão de Moisés, levou para a mãe de Moisés, para que ela desse a Moisés, para que o amamentasse. Então veja que ela pegou Moisés para ter como filho, né? Então o nome de Moisés, eu acho que significa isso. Deixa eu ver se eu anotei aqui sobre o nome de Moisés. Eu acho que eu anotei aqui em algum lugar. Enfim, Moisés é encontrado na água, achado na água, algo assim do gênero. Tá? Então a mãe de Moisés começa a alimentar. Então Moisés ele é criado no meio dos hebreus, no meio do seu povo, mas ele é educado
com a educação egípcia. Então ele conhece os dois lados dessa história, né? Então ele é criado entre os hebreus, cria o vínculo com a sua gente e é educado na educação egípcia, conhece também todo o sistema ali cultural egípcio. E veja como que as coisas acontecem. Se Deus, sendo Moisés aquele que Deus levantou, ele conhece os dois lados da história. Até que vai chegar um momento na fase já adulta de Moisés que ele vê um egípcio batendo em um hebreu que já estavam na condição de escravos. E o que ele faz? Ele mata esse soldado egípcio. E após matá-lo, por medo, ele foge para o deserto. E aqui uma breve digressão, né, ou um parêntese. Moisés foge para uma cidade chamada Midian. E essa cidade fica próximo de Uz, terra de Jó. Então, alguns, apesar de na Bíblia estar lá que o autor de Jó é desconhecido, alguns atribuem a autoria do livro de Jó a Moisés. Enfim, é só uma digressão breve, uma curiosidade aqui, tá certo? Então, Moisés ele foge para o deserto e lá no deserto ele fica por 40 anos. Ele fica 40 anos e ali no deserto que ele vai ter um encontro com Deus. Deus vai até Moisés, dizendo para que ele então, para dizer a ele que ele vai ser o homem que vai tirar o povo da condição de escravo, porque Deus agora vai se vingar do povo que escravizou o seu povo, vai se vingar, como ele disse lá no pacto que ele fez com Abraão. Deus, ficou até confuso, né? Deus, ele falou que ia se vingar daquele povo que escravizou os hebreus, povo de Deus, povo eleito de Deus, povo que Deus escolheu. Então ali no deserto ele vai ter um encontro com Deus e a partir dali Deus vai dar instruções a Moisés de como fazer. O que é importante nós percebermos aqui em Moisés, que Moisés, assim como nós vimos algumas sombras no Antigo Testamento, quando eu falei lá de Gênesis 3:21, em que Deus sacrifica o próprio animal, tira a pele dele, coloca em Adão e Eva para que cobrissem a nudez, porque eles só viram que estavam nus depois do pecado. Então, perceber que o outro estar nu simbolizava que o homem havia desobedecido a Deus, né? E de alguma forma era essa a ideia que se tinha. Então o próprio Deus foi lá, sacrificou o animal, derramou o sangue do animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. O que Deus iria fazer lá na frente com Jesus Cristo, né? Cobrindo o pecado dos homens e não lembrando mais dele. Então nós temos uma sombra, um tipo ali de Cristo. Nós vemos esse tipo também de Cristo lá em Abraão, quando ele vai levar Isaac para ser sacrificado e Deus pede esse Isaac em sacrifício. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, uma voz brada pedindo para que ele não faça. Isaac já estava ali, pronto para ser sacrificado, e o que acontece ali? Uma substituição. E onde não havia cordeiro, Deus providenciou um cordeiro. Então esse cordeiro ele substitui Isaac. Por isso que Cristo é o nosso cordeiro substituto. Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Então nós vemos esse tipo de Cristo no Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse. Aqui Moisés não é diferente. Moisés ele é um tipo de Cristo, ele é uma sombra de Cristo. Moisés aponta para aquilo que iria acontecer no Novo Testamento com perfeição, que é a morte de Jesus Cristo. Então nós vemos essa relação, essa linha cristológica desde Gênesis até Malaquias, porque nos evangelhos nós já vamos ter a manifestação do próprio Cristo. Então, lá no deserto, Deus vai ter um encontro com Moisés, tá certo? Deus vai se manifestar a ele e vai dizer a ele o que ele deve fazer. Perceba que Moisés vai ser aquele que vai libertar o povo da condição de escravo. Cristo vai ser aquele que vai nos tirar da condição de escravos do pecado. Então, percebe essa relação, fazendo esse paralelo? Quando o texto de Hebreus fala em sombra, né, o texto de Colossenses, se eu não estiver enganado, ou ambos falam sobre isso, né? Sobre sombra no Antigo Testamento, agora nós temos ali Cristo, o corpo dessa sombra, entendeu? Então o que vai acontecer agora é Deus dando instruções a Moisés de como ele deverá proceder para tirar o povo dele do Egito e ir caminhando para a Terra Prometida. Olha só, caminhando para a Terra Prometida, né? É o que Jesus Cristo vai fazer, né? O sacrifício de Jesus Cristo nos conduziu ao novo céu e à nova terra. Mas sobre o que Deus tratou com Moisés no deserto, vai ficar para o nosso próximo episódio, senão vai ficar muito longo aqui, tá? Então, lembrando que esse foi o nosso 10º episódio e semana que vem vamos fazer uma live de maneira a sintetizar tudo o que vimos até agora, desde Gênesis até aqui Moisés, tá certo? Então, se você gostou aí, deixa no joinha,
se inscreve no canal, compartilha para que esse vídeo possa se tornar relevante, comenta qualquer coisa aí de maneira que o sistema do YouTube possa compartilhar esse vídeo a outras pessoas, tá certo? Então fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.